Boa noite. Você acompanha agora o que é destaque em Minas Gerais nesta quarta-feira. Superior Tribunal de Justiça determina a soltura dos 8 funcionários da Vale investigados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Estudo feito no Rio Paraupeba aponta que a água contaminada pela lama tem metais pesados, prejudiciais à saúde. Polícia prende homens suspeitos de estupros de crianças e adolescentes. E 14 pessoas foram flagradas durante a operação da Polícia Federal, que investiga contrabando de cigarros. Carnaval é um alerta para as forças de segurança do Estado. Aqui na capital, o monitoramento dos foliões será ampliado para evitar a violência. E o calor faz as vendas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado crescerem no comércio. Essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil prendeu 6 homens suspeitos de crimes contra crianças e adolescentes. Alguns deles teriam estuprado menores de idade. Investigadores da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente fizeram uma força-tarefa para o cumprimento de mandados de prisão em aberto antes do Carnaval. Os casos ocorreram entre 2010 e 2017. Ao todo, 6 homens foram presos somente na última semana em Belo Horizonte. Na maior parte dos casos, os autores já haviam sido condenados pela Justiça, mas ainda estavam em liberdade. De acordo com a Polícia Civil, uma das prisões foi por falta de pagamento de pensão alimentícia, outra por maus tratos. Além disso, 4 pessoas foram presas por estupro de crianças e adolescentes. Esse foi o gancho para poder fazer a prisão dessa pessoa que estava ameaçando tanto a ex-esposa quanto a filha em comum do casal, a filha de 15 anos. Essas ameaças eram proferidas na cidade de Curvelo e o autor veio se esconder em Belo Horizonte, onde a gente conseguiu efetuar a prisão dele. A delegada explica que em todos os casos, os autores do estupro eram próximos às famílias das vítimas. Ela faz um alerta para os pais. A gente tem sim que falar sobre todos os assuntos com as crianças, mesmo as mais pequenas, claro, sabendo conversar de acordo com cada idade, com o que cada idade consegue compreender. Mas explicar desde muito cedo quem que é a pessoa que tem permissão para tocar o corpo daquela criança, quem que vai poder dar o banho, na escolinha, o que vai acontecer com ela, o que a professora tem permissão para fazer ou não. Sempre manter um diálogo muito aberto, porque o autor do estupro de vulnerável, ele se vale exatamente dessa falta de consciência da vítima que não sabe pedir socorro. O Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura dos 8 funcionários da Vale presos desde o último dia 15. Todos são investigados no processo que apura a responsabilidade criminal da tragédia com a barragem de Brumadinho. Segundo o Ministério Público, eles tinham conhecimento dos problemas na estabilidade da barragem e teriam formado um conluio. De acordo com o ministro, os funcionários, quando estavam em liberdade, depuseram. E, além disso, não há indicação de destruição de provas. Por isso, a princípio, podem responder em liberdade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que ainda não recebeu a determinação. A Fundação SOS Mata Atlântica apresentou um estudo sobre a qualidade da água do Rio Paraupeba. A análise apontou presença de metais pesados em níveis acima dos limites permitidos pela legislação. O contato com a água pode causar diversos problemas à saúde. A água turva e a cor avermelhada do Rio Paraupeba são consequências do elevado nível de ferro e manganês. E esses são apenas alguns dos metais pesados encontrados no local. Nesta quarta-feira, a Fundação SOS Mata Atlântica apresentou o relatório completo da expedição realizada ao longo de 305 quilômetros do rio. No total, o movimento percorreu 2.000 quilômetros de estradas e passou por 21 cidades para analisar a qualidade da água do Rio Paraupeba após o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão. Nos 22 pontos analisados, o grupo constatou a presença de metais pesados em quantidade bem acima do que é permitido pela lei. Ao longo de 22 pontos de coleta, nós verificamos que tem 10 pontos ruins e 12 péssimos. Então isso já diz muito sobre o resultado, né, que nós obtivemos, e tudo isso culmina para que toda a população
entenda que essa água é extremamente imprópria para o consumo ou para qualquer outro tipo de uso. Chumbo, mercúrio, cádmio e arsênico, alguns dos metais encontrados no rio, são elementos que, após absorvidos pelo organismo, dificilmente são eliminados e podem provocar reações graves a curto e a longo prazo. Em alguns casos, o contato com alguns tipos de metais pesados pode até matar. Cada metal pesado vai ter uma sintomatologia, um quadro diferente, com alguns sintomas às vezes até iguais, como diarreia, vômito, mal-estar geral. Vamos falar um pouquinho do arsênico. Ele também afeta rim, afeta o sistema nervoso central e o coração. Pode ter alterações renais, levando à insuficiência renal e alterações do ritmo cardíaco. E isso por si só pode levar ao óbito. Além disso, ela pode causar câncer de pele, de pulmão, de fígado e de bexiga. Centenas de pessoas dependiam direta ou indiretamente do rio para sobreviver. Ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, indígenas, movimentos que estão acampados no entorno, todos dependem da água. E isso vai exigir um esforço de cooperação coletiva, no qual a Vale com certeza tem que tomar toda a frente, um esforço de conseguir levar água para toda essa população, né? É o mínimo que se espera depois desse crime. Com a contaminação da água, o consumo deve ser evitado. São vários metais pesados, pode haver várias contaminações, né? Até é difícil de fazer o diagnóstico ali do que a pessoa está contaminada. Muitos sintomas são muito semelhantes, né, entre um metal e outro. Além da possível contaminação humana, fauna e flora também foram bastante prejudicadas pela tragédia de Brumadinho. 112 hectares de floresta nativa foram devastados pelo mar de lama. Destes, 55 hectares eram preservados. Um prejuízo, assim, sem precedentes, com esse crime da Vale, que afetou completamente todo o ecossistema, desde os micro-organismos até os macro-organismos. Com os resultados em mãos, a organização pretende chamar a atenção de autoridades e da sociedade para a definição de medidas e ações socioambientais de remediação, recuperação e ressarcimento pelos danos. Nós procuramos a Vale para saber o que a mineradora está fazendo para resolver a questão da poluição da água, mas ainda não recebemos uma resposta. Sem poder usar a água do rio Paraupeba, a cidade de Pará de Minas depende de fontes alternativas de abastecimento. A captação foi interrompida desde a tragédia de Brumadinho. Falou na televisão que a água matou o rio que passa para de mim, que o rio, a água que passa para de mim está morta. Falou, eu escutei. E o prefeito de Pará de Minas decretou situação de emergência na cidade. O rio é a principal fonte de captação de água para abastecimento no município. Enquanto não for possível a captação de água do rio Paraupeba, a cidade de Pará de Minas vai receber água de outros 2 mananciais, do Ribeirão Paciência e do Córrego dos Paivas. O problema maior é que nós estamos começando a entrar daqui a pouco no período de estiagem. E tanto os 2 ribeirões quanto os poços artesianos não são suficientes para manter a vazão e a demanda que Pará de Minas necessita. Pará de Minas passa por uma situação de alerta e de emergência. Essa água aqui, a paróquia aqui é paróquia de Santo Antônio. Todo mundo aqui do bairro que precisar de água pode vir aqui. É uma segurança que nós temos aqui. Porque a gente tá com medo, né? Porque ninguém veio falar nada. Enquanto o Paraupeba não puder ser utilizado a água dele, né, nós precisamos da alternativa. E é isso que nós estamos cobrando da Vale. A Vale precisa de ser mais objetiva em alguns procedimentos. Dentre eles, verificar em caráter de urgência a captação em um outro local. O que nós queremos é justamente isso, que ela honra o compromisso da água que foi retirada do nosso município.
meio assustado, né, claro, porque a gente fica com medo de prejudicar a gente mesmo, igual que eu uso muita água, né, comida que a gente faz, então, né, a gente tem aquela preocupação. Eu comprei uma caixa d'água um pouco maior já visando não ficar sem água. Os depósitos já estão reforçando o estoque de caixa d'água. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pequeno, 11. 12, 13, 14, 15 garrafas d'água. Isso aqui é para fazer comida, para fazer café e para tomar. Estou economizando o máximo que eu posso. Mais uma vez, nós entramos em contato com a Vale para saber sobre alguma medida que a empresa pretende tomar para garantir o fornecimento de água para a cidade de Pará de Minas, mas ainda não tivemos retorno. Já a Prefeitura nos informou que a Vale já disponibilizou um reservatório com capacidade para 53 milhões de metros cúbicos de água, insuficiente para abastecer a cidade, e que semana que vem haverá uma reunião da Prefeitura com a Vale e o Ministério Público. Equipes da Vale começaram hoje a realizar visitas a casas e estabelecimentos que estão em zonas de autossalvamento em Itabira, na região central do estado. Essa é uma medida preventiva para orientar a população sobre como agir em caso de emergência. O trabalho deve durar 2 meses. Ainda neste ano, simulados serão realizados com a população. A via que liga o centro de Brumadinho e a comunidade do Córrego do Feijão, que estava fechada por conta da lama da barragem da Vale, foi reaberta e interditada na sequência, por causa da chuva. A cidade vive com dificuldades e a falta de mobilidade também prejudica os negócios. Máquinas pesadas trabalham para reconstruir o acesso provisório que havia sido liberado horas antes de ter sido destruído pelas chuvas de ontem. O local é um dos poucos pontos de acesso para quem precisa se deslocar entre o Córrego do Feijão e Brumadinho. Dona Maria Isabel queria entregar algumas panelas para o irmão que teve a casa destruída, mas não pôde passar. Fico preocupada principalmente que meu irmão mora sozinho, numa casa de 11 cômodos. Fico preocupada dele dormir sozinho. E ele já tem 72 anos. Então, tudo isso faz a gente preocupar. A interdição do acesso prejudica ainda mais os comerciantes, que já sofrem com a queda do movimento depois do rompimento da barragem. Dona Hilda mostra o restaurante, as prateleiras, a geladeira, tudo vazio. O forte aqui é o caldo de cana e o pão com linguiça. A cana que o meu terreno foi atingido também, né, pela lama. Não tem mais nada. E o porco eu ia buscar ali na granja da Pontal, agora eu não tenho acesso mais para buscar o porco, que tem mais de um mês que a estrada está fechada. Sábado, aqui movimento que a gente tinha de R$1.000, e sábado passado deu R$50. A Vale não está vendo nenhum sofrimento da gente, eles não estão vendo. Ninguém quer ajudar a saber se a gente tem conta para pagar as coisas que a gente tem. Eles não querem saber de nada. A única coisa que eles querem é mandar a gente na estação conhecimento fazer o cadastro. Para que a gente fazer os cadastros? O rompimento da barragem afetou a vida de pequenos produtores rurais. Com os principais acessos bloqueados, não tem como a cana-de-açúcar chegar até este engenho para fazer rapadura. A produção aqui está parada há mais de um mês. Tristeza para o senhor João, que sem ter como atender os pedidos dos clientes, perdeu a renda. Gente simples e como tinha o que sobreviver essas coisas que a gente fazia, a rapadura, o leite, né? E agora está tudo parado aí, porque a gente não sabe o que vai acontecer de agora para frente. O governo de Minas anunciou hoje a criação do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, que vai discutir o reparo socioeconômico e ambiental da cidade. O grupo, que reunirá órgãos do governo e da sociedade civil, também vai realizar atividades preventivas a novos desastres com barragens. O goleiro Bruno deixará a PAC de Varginha e será transferido para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, depois de uma decisão da Justiça. Daqui a pouco nós vamos ter mais detalhes desse caso, mas foi aquela falha, né? Ele foi visto com mulheres, com bebida, e aí nos próximos dias, então, o goleiro Bruno deve voltar para a região metropolitana de Belo Horizonte. Já essa notícia.
14 pessoas foram presas durante a Operação Barrica, que investiga o contrabando de cigarros paraguaios. Além das prisões, a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em Poços de Caldas, Pouso Alegre, Andradas e Ouro Fino, que são cidades do sul do estado. A polícia também fez buscas em 2 cidades paulistas. 2 pessoas seguem foragidas. As investigações apontam que a quadrilha terá movimentado cerca de 130 milhões de reais de forma ilegal com a venda dos produtos contrabandeados. Os suspeitos vão responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa. Se condenados, podem cumprir até 8 anos de prisão. 40% dos brasileiros consomem algum tipo de bebida alcoólica. É o que aponta uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde. 10% delas são mais vulneráveis à dependência. O alcoolismo tem cura e precisa ser encarado como uma doença, além de ter acompanhamento médico. Este homem, que terá a identidade preservada, não põe uma gota de álcool na boca há 7 meses. Mas para chegar até aqui, ele sofreu muito com o alcoolismo. O rapaz de 38 anos chegou a morar na rua depois de ser expulso de casa. O pior momento foi ter que dormir debaixo de ponte. No mato, com medo. As pessoas vê o mendigo como uma maldição. Esse foi o... E saber, e mais ainda, olhar e pro lado e não ver ninguém. Casado e pai de um menino de 2 anos, ele conseguiu ajuda depois de procurar este centro de terapia, que pertence ao Hospital André Luiz, em Belo Horizonte. O tratamento envolveu medicamentos, força de vontade e muito amor. Eu não consigo descrever mesmo, sinceramente, o que esse povo fez comigo, né? Que eles mudaram a minha mente, me fizeram eu ter nojo de pinga e de cachaça, de outras substâncias que eu usava. Esta psicóloga, que é gerente do centro de terapias, explica a importância da família e dos amigos na recuperação de quem tem problemas com o álcool. Aqui eles recebem esse acolhimento, não só o acolhimento, como o tratamento. Então, eles participam de reuniões de grupo, eles participam de terapia individual, né? E o paciente ele vai passando por etapas durante um período de tratamento, onde ele vai não somente a questão da abstinência, nós trabalhamos não somente isso, é importantíssimo, mas nós trabalhamos também a mudança do comportamento do sujeito. O problema com o álcool, infelizmente, é mais comum do que se imagina. No ano passado, mais de 17 mil pessoas foram atendidas na rede pública de BH por causa de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool. Dados da Organização Mundial de Saúde de 2016 mostram que cerca de 40% dos brasileiros consomem algum tipo de bebida alcoólica. 10% dessas pessoas seriam mais vulneráveis à dependência ou ao uso abusivo do álcool, especialmente os mais jovens. Geralmente se inicia assim, né? Vê o pai bebendo, né? E começa a beber. A questão genética é importante, né? Principalmente quando a gente tem transtorno por uso de álcool. Quem tem casos na família de problemas com álcool tem uma chance muito maior de ter problemas com o uso de álcool. O alcoolismo tem cura, mas precisa ser encarado seriamente como uma doença e diagnosticado por um profissional. A grande maioria dos casos de alcoolismo, nós temos um transtorno mental de base por trás, ou seja, um transtorno depressivo, um problema com insônia, um problema de ansiedade, né? Então, esses indivíduos, eles merecem ter o apoio, tem que ter o apoio, né? E isso é encarado como uma doença que precisa de tratamento, porque os pacientes melhoram, conseguem ficar abstinentes e tocam a vida para frente. E nem a chuva espantou o calor. Depois do intervalo, você vai ver que as lojas registram aumento nas vendas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Estamos de volta e a repórter Camila Cambraia tem aquelas informações sobre a transferência do ex-goleiro Bruno Fernandes para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Boa noite, Camila. Quais são as informações? Boa noite, André. Boa noite a todos. A Secretaria de Administração Prisional ainda não informou a data exata, mas a transferência do ex-goleiro Bruno deve ocorrer nos próximos dias. Essa punição foi porque ele foi flagrado ao encontrar com 2 mulheres ao lado da APAC em um bar. Isso, inclusive, haveria bebida alcoólica nesse bar, junto nesse encontro com as mulheres. O ex-goleiro Bruno também vai sofrer outras punições, como, por exemplo, a regressão do regime, né, semiaberto. Ele só vai poder
ter o direito ao regime semiaberto em 2023. Eu volto com você aí no estúdio, André. Obrigado pelas informações, Camila. E a chuva não espantou o calor e as lojas registram aumento nas vendas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Há quem diga que nos últimos dias Belo Horizonte tem tido um sol para cada pessoa. É tanto calor que cada um se vira como pode. Com a temperatura nas alturas, vale de tudo para se refrescar. Muita água. Tenho bebido mais ou menos umas 8 garrafas dessa por dia. Alimentar bem, né? Tomar muito líquido. Tomar muito banho, piscina, muita água, né? Ventilador, umidificador, dorme com ele ligado o tempo inteiro. Até que as bacias de água no quarto para dar uma umidificada. Tô pensando em tirar umas férias e ir pra praia, né? Não tem o que fazer. Por ter um valor mais acessível e um consumo de energia menor, um grande aliado são os ventiladores. Segundo o levantamento feito por um site que compara preços e produtos, a busca por esses aparelhos aumentou 391% se comparado ao mesmo período do ano passado. Nesse momento, os portáteis estão com um ranking de vendas maiores. Mas algumas pessoas ainda sonham com um ar-condicionado para chamar de seu. Nós estamos agendando atendimento por um prazo de 25 dias. Fernando decidiu instalar o aparelho para oferecer mais conforto à mãe de 94 anos. Ela é hipertensa. Então, no período de calor, né, isso se torna mais incômodo para ela. Mas antes de comprar um ar-condicionado, é preciso levar em conta algumas questões. Temos que olhar primeiro a dimensão do quarto, né? Olhar a empresa autorizada para instalar, para você não perder a garantia do seu aparelho. E tomar cuidado para você não comprar marca que não tenha reposição de peça. E ficar atento às manutenções do aparelho. O ideal seria ser feita uma manutenção preventiva, que essa manutenção é feita mensalmente. E para aparelho residencial, seria bom fazer uma vez a cada 6 meses, até mesmo para a saúde respiratória. É investimento caro, mas eu acho que vale a pena. Porque o ventilador, ele não supra essa diferença, ele fica simplesmente circulando ar quente, né? Veja a seguir, Carnaval terá segurança reforçada aqui na capital. O Carnaval terá segurança reforçada aqui na capital. Caminhões de monitoramento da Polícia Militar vão ser estacionados em locais de grande aglomeração de foliões. Eles possuem câmeras que alcançam até 5 quilômetros de distância. As forças de segurança do estado divulgaram um grande aparato que será utilizado durante o carnaval numa coletiva de imprensa na cidade administrativa. O planejamento das ações foi feito de forma estratégica e vai contar com a tecnologia para garantir a segurança dos foliões. A Polícia Militar inovou com as plataformas de observação elevadas, com 6 câmeras, com câmeras com a capacidade de aproximar 3 quilômetros. 2 carretas como esta vão ajudar a agilizar tomadas de decisões relativas à segurança pública. Radares, bafômetros e policiais rodoviários farão o monitoramento dos mais de 30 mil quilômetros de estradas mineiras. A grande novidade no patrulhamento aéreo deste ano aqui em Belo Horizonte serão os drones. De acordo com a Polícia Militar, 7 equipamentos como este darão mais segurança aos foliões da capital. Cada drone abrange uma área de patrulhamento de até 20 viaturas. Outra preocupação das forças de segurança é quanto ao furto ou roubo de celulares. O cidadão, após o cometimento como vítima de furto ou roubo de celular, poderá dirigir-se à delegacia móvel ou a uma das bases de policiamento da Polícia Militar, realizar o registro do boletim de ocorrência e imediatamente efetivar o bloqueio via o site da Secretaria, que estará disponível em todas estas estruturas. Um dos desafios este ano será a importunação sexual, que virou crime e terá uma maior atenção das autoridades. Se a pessoa foi assediada e quer diretamente direcionar-se a uma delegacia de polícia, qualquer unidade policial da capital está disponível a elaborar, a lavrar esse REDS. Os bombeiros também vão atuar durante a folia. Eles que já fiscalizaram os blocos antes da festa começar, vão atuar junto com o SAMU no atendimento de urgência. Essa parceria é importante porque nós vamos trabalhar com o médico regulador do SAMU dentro de uma carreta do Corpo de Bombeiros. Ou seja, a operação vai ganhar efetividade.
cidade. Em Belo Horizonte, a CDL reuniu os comerciantes com autoridades da capital. BH deve receber quase 5 milhões de turistas, o que vai mexer bastante no movimento financeiro do município. A gente vê um ticket médio em torno de R$52, R$60 mais ou menos por dia. Então isso daria uma movimentação de cerca de R$1 bilhão nesses dias de carnaval. A preocupação por aqui também é com a segurança, tanto do folião quanto do comerciante. Além dos 8.500 militares, guardas municipais vão ajudar no patrulhamento. A gente faz reuniões, parcerias, trabalho com maior interação a fim de suprir isso daí. Então a preparação existe, há equipamentos, há um investimento da prefeitura na nossa instituição a fim de atender essas particularidades da segurança pública. Hoje a Prefeitura de BH anunciou a renovação total da frota da Guarda Municipal. Além disso, mais veículos foram adquiridos para o patrulhamento da cidade. Eles começam a ser usados já no Carnaval. Uma das novidades é a compra de jipes, quadriciclos e veículos com celas para transportar pessoas detidas. Por mais que possa soar ao contrário, o compartimento ele preserva direitos humanos, né? Ali a gente consegue manter a integridade da pessoa que por algum motivo foi realizada a sua detenção, o encaminhamento adequado à Polícia Civil. Então são veículos que permitem que a gente exerça aí os direitos humanos e sobretudo a lei na sua plenitude. Isso é o resultado da economia. Nós estamos economizando aqui dentro, no setor, para colocar o gasto na rua. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/TV Band Minas. Boa noite, fique agora com o Jornal da Band.